Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós queremos aqui fazer uma explicação sobre o significado desta excomunhão recebida da parte de Francisco pelo arcebispo Carlo Maria Viganò. Então isso foi uma notícia que repercutiu no mundo inteiro e nós vamos falar sobre isso e também dar uma resposta àqueles que quiseram nos ridicularizar e que ficaram agora comentando a respeito desse fato, ou seja, da excomunhão de Monsenhor Viganò, dizendo que ele estaria realmente errado e que estaria fora da igreja e que por causa de um cisma ele mereceu receber essa penalidade. Então quer dizer que nós queremos fazer uma defesa desse arcebispo que, através da sua profissão de fé, recebeu uma punição injusta da parte de pessoas que não têm legitimidade para representar a Igreja Católica. Então, quer dizer que, se a pessoa parte do princípio que Francisco é um verdadeiro Papa e que a Igreja que ele coordena é a verdadeira Igreja Católica de todos os tempos, então quer dizer que nós não temos nenhum argumento. Porque se você partir do princípio que esse homem é verdadeiro Papa e que a Igreja que está com ele é a Igreja Católica de sempre, então quer dizer que isso é inquestionável. De fato, a pessoa excomungada estaria fora da Igreja, ponto final. Mas o que nós estamos questionando aqui é justamente isso. Até que ponto uma pessoa pode se apresentar como Papa fazendo o contrário do que os verdadeiros Papas fizeram e ensinando exatamente o oposto do que os outros Papas ensinaram. Depois nós queremos ter que questionar também até que ponto uma igreja pode se transformar numa nova igreja diferente daquela igreja estabelecida por Cristo e pelos apóstolos e ainda se apresentar como Igreja Católica. Quer dizer que são esses dois pontos fundamentais que nós questionamos. E todo o nosso argumento se baseia, como nós sempre explicamos, no critério da verdade. Então nós partimos de um princípio que Cristo, nosso Senhor, é Deus e, portanto, Ele é a verdade. Como Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sendo Ele Deus, sendo Ele a verdade, Ele fundou uma igreja. E essa igreja só representa o verdadeiro Cristo, ou seja, é a verdadeira igreja de Cristo e, portanto, a verdadeira igreja católica, fundada por Cristo, quando essa igreja tem a verdade. E não só tem a verdade alguma vez, porque uma falsa igreja pode ter a verdade algumas vezes, mas tem a verdade sempre. Então, a Igreja Católica é aquela que tem a verdade sempre. Por isso que a Escritura diz que a igreja é coluna e fundamento da verdade. Então, é a partir desse princípio que nós queremos aqui provar que o arcebispo Viganò está excomungado de uma falsa igreja e, portanto, isso é uma graça para ele, isso é um benefício na medida em que nós devemos estar sempre fora de qualquer comunhão com todas as igrejas cismáticas, heréticas e, portanto, as igrejas que não representam a verdadeira igreja de Cristo. E, ao mesmo tempo, provar que ele, por graça de Deus, está em plena comunhão com a Igreja Católica. Porque ele fez a profissão de fé católica, confessando a fé no papado infalível e, portanto, ele é membro da Igreja de Cristo e, como tal, ele deve ser considerado uma pessoa importante, uma referência importante hoje para nós conseguirmos restaurar a Igreja Católica como ela sempre foi. Então, diante da notícia da declaração da excomunhão de Monsenhor Viganò, nós ficamos muito contentes porque isso foi, na verdade, um tiro no pé desse tal de Túcio, que é o atual prefeito do dicastério para a doutrina da fé,
que por sua vez está a serviço de Francisco. E por que foi um tiro no pé? Porque essas pessoas poderiam simplesmente ter ignorado Monsenhor Viganò. Dito assim, não, ele é um velho, ele está aí revoltado com algumas coisas, mas vamos rezar por ele e pronto. Mas ao fazer esse procedimento canônico, de querer condená-lo, e depois, ao proceder à excomunhão, Francisco, junto com o seu secretário, eles, com isso, revelaram que eles não estão de acordo com nenhum dos argumentos do Monsenhor Viganò. Eles deram uma resposta para tudo aquilo que Monsenhor Viganò estava condenando. E com isso, eles é que se auto-excomungaram de maneira definitiva da Igreja Católica. Na medida em que, nos escritos do Monsenhor Viganò, especialmente esses mais recentes, nós não encontramos nada que esteja fora daquilo que a Igreja sempre ensina. Então, foi o próprio Francisco que se auto-excomungou ao declarar a excomunhão do arcebispo Viganò. Então, os benefícios foram dois. O primeiro, um mérito que esse arcebispo ganha para ser mal falado, ridicularizado, caluniado. Tudo isso acrescenta um mérito para a pessoa futuramente ser canonizada. É isso que nós esperamos quando houver um futuro Papa. E segundo benefício é que quando nós vemos uma divisão mais evidente, então nós começamos a ver também os meios para que a Igreja Católica possa se manifestar novamente no mundo. Porque enquanto fica tudo ali um ecumenismo, ou seja, tudo junto no meio desta confusão total, então você não sabe separar o que é católico e o que não é católico. E é necessário que haja separação para você deixar a Igreja de Francisco de um lado e a Igreja Católica do outro. Então é isso que aconteceu também quando Cristo veio ao mundo. Era necessário ter uma divisão, porque Deus já contava com a recusa de Israel. Então nós sempre devemos focalizar o que está acontecendo hoje em sintonia com aquilo que aconteceu no início da pregação do Evangelho. Por quê? Porque desde quando Cristo pisou nesse mundo, ele já veio para ser um sinal de contradição. E por que nosso Senhor é um sinal de contradição? Por quê? Porque a própria encarnação e tudo aquilo que ele veio trazer nos dá uma religião sobrenatural. E o ser humano não está interessado, a não ser pela graça de Deus, a aceitar uma religião sobrenatural. O ser humano quer uma religião natural. Quer dizer que nós temos sentimentos religiosos, nós temos tendência a cultuar algum Deus e a viver, de alguma forma, alguma fé. Isso todas as pessoas têm. Quer dizer que o ateísmo é antinatural. Mas a religião verdadeira, ela também não é natural, ela é sobrenatural. Sendo que Deus deu para Israel uma religião natural. Uma religião nos moldes da natureza. E essa religião é adaptada ao homem e é aceitável racionalmente. É nesse sentido que, quando veio a plenitude dos tempos e que Deus enviou seu Filho e nos deu uma religião sobrenatural, então foi ali que Simeão disse para Nossa Senhora, esse menino será um sinal de contradição. E nessa contradição vai acontecer uma divisão. Por isso que ele diz para Nossa Senhora, uma espada vai transpassar tua alma. Então eu estava falando para Maria, porque ela representava Jerusalém, representava Israel. Então ele disse, você, Jerusalém, você, cidade de Deus, povo de Deus, você vai ser dividida. E isso vai revelar o pensamento de muitos corações. Porque na hora que acontece essa divisão, revela quem é sincero para com Deus e quem é hipócrita. Quem está buscando só os seus próprios interesses, com uma religião que atenda os seus próprios desejos. Na verdade, é isso que aconteceu. Então, no início da pregação do Evangelho, houve essa grande divisão.
E essa grande divisão acontece novamente no momento da apostasia. Por quê? Porque a apostasia, ela é a revelação desse movimento judaico anticristo, porque eles foram desde o início contra Cristo. Então esses judeus que foram contra Cristo, eles tiveram que se organizar como uma igreja escondida, como uma igreja perseguida, como uma igreja que combatia a igreja que estava vencendo, que era a igreja católica. Então essa sinagoga ficou durante toda a história da sociedade cristã sempre à margem, sempre nos guetos, sempre perseguida. E agora a sinagoga se revela com todo o seu poder. Ela foi crescendo, foi aumentando, foi tendo mais influência e ela então dominou todos os ambientes. Quando a sinagoga domina todos os ambientes, inclusive domina Roma, que como está escrito nesta revelação de La Salette, Roma se torna a sede do anticristo. Por que se torna a sede do anticristo? Porque se torna a capital desse novo judaísmo. Então é a partir dali que esse judaísmo, ou seja, essa sinagoga, vai se revelar e da mesma forma como o Filho de Deus se revelou ali no começo da nossa era cristã e deu a divisão, os judeus sinceros acreditaram em Cristo, formaram o catolicismo, os judeus que não quiseram Cristo e que preferiram a religião natural e racional de Israel, adotaram esse judaísmo talmudista. Então foi ali que ocorreu a divisão. Da mesma forma, no nosso tempo agora, acontece a divisão. Então, é necessário que isso aconteça para que todos aqueles que estão do lado da sinagoga e que querem apoiar a seita criada pela sinagoga a partir do Vaticano II, ficam fora da Igreja Católica. E aqueles que querem dar o testemunho de Cristo e continuar fazendo a profissão da fé católica, como fez Monsenhor Viganò, esses são excomungados da sinagoga, são expulsos da sinagoga e vão entrando de novo para fazer parte da Igreja Católica. É o Espírito Santo que nos dá esse discernimento, como deu discernimento para o Monsenhor Viganò. Porque o Monsenhor Viganò era um homem reto. Era um homem que procurou fazer as coisas da forma correta, da forma como Deus lhe pedia. Ele servia a Deus sinceramente, mesmo ele estando na falsa igreja. Então Deus mostrou para ele, falou, olha, isso aqui está errado, isso aqui não é a minha igreja, esse Papa não é verdadeiro. Então, é o Espírito Santo que mostra. Então aqui, nós devemos perceber isso, porque no Brasil principalmente, está ocorrendo aí um movimento de conservadores, pessoas que se dizem católicos, se dizem tradicionalistas e tal, e que estão se aglutinando em torno da Fraternidade de São Pio X, que é, como nós já dissemos, um veículo do galicanismo nos nossos tempos. O galicanismo é uma heresia condenada pelo Concílio Vaticano I, como nós já explicamos outras vezes. Então, essas pessoas que estão elogiando a posição da fraternidade, eles todos se revelaram no momento em que o Monsenhor Viganò deu para a igreja o precioso tesouro da sua profissão de fé, que nós inclusive chamamos agora de documento de Viterbo, que foi uma declaração fundamental que ele fez, inclusive nós fizemos o vídeo comentando sobre isso, dia 28 de junho. Então, a partir desse documento, Monsenhor Viganò deixou muito claro que ele não tem parte com Francisco e com a sua igreja. Então não foi Francisco que excomungou o Dom Viganò. Foi o Dom Viganò que disse, olha, eu estou fora da sua igreja e eu não reconheço a sua autoridade. Então é agora que vem a divisão e as pessoas vão tomando partido. Uns, como nós, vamos apoiar o arcebispo Viganò, porque ele vai ser para nós uma referência até nós temos um Papa. Ele ainda não é um Papa, portanto ele não é infalível, mas ele tem uma graça, com certeza, de estar fazendo um caminho em busca da verdade. Então ele é uma referência para nós dessa verdade católica que ele está mostrando ali. A igreja ensina isso, nós vamos seguir a igreja.
Enquanto que outros que preferem a hipocrisia, preferem o erro e preferem a coalizão com a mentira, vão seguir Francisco. Mesmo criticando Francisco, como acontece com os galicanos. Então são as pessoas que dizem, o Santo Padre errou nesse ponto. O Santo Padre, ele não é bom nesse sentido. Ele realmente faz muitas coisas erradas, mas é o Papa. São pessoas que estão traindo Cristo e traindo a verdadeira Igreja Católica, reconhecendo um sujeito desse que não tem a fé como se fosse um verdadeiro legítimo sucessor de São Pedro e de todos os outros papas. Então isso é hipocrisia pura e nós não podemos deixar de denunciar essas pessoas, porque eles estão fazendo muitas denúncias contra nós, inclusive ridicularizando os nossos ensinamentos. Tem vários vídeos aí na internet dessas pessoas, membros desses grupos, galicanos, Centro Dom Bosco e companhia, que ficam ridicularizando aquilo que nós ensinamos em nome dessa farsa que eles estão fazendo ali. Eu chamo de farsa, que é justamente isso. Sustentar uma igreja católica como se eles estivessem em comunhão com todos os papas de sempre e, ao mesmo tempo, apoiar a impostura do Vaticano II e desse homem chamado Francisco. Inclusive chegaram a dizer que Francisco é que é o verdadeiro pastor e que ele fez certo como um pastor que age dentro da sua autoridade e também dentro dos critérios, né, de curar. Então ele foi lá e excomungou. Enquanto que Viganò seria o lobo, que está ali causando divisão, causando problema, né, contestando a autoridade do Papa. Mas o Evangelho diz exatamente o contrário. Então, se você lê o Evangelho de São João, diz ali, quem entra pela porta é pastor das ovelhas. Agora, quem entra pelos fundos de outro lugar é ladrão e assaltante. Então, Viganò é um verdadeiro pastor, por quê? Porque ele entra pela porta. Ou seja, ele aceita tudo que a igreja sempre ensinou. Agora, quem inventa uma nova igreja e quem faz as coisas pela mentira, pela heresia e pela desonestidade, é ladrão e assaltante. Então todos aqueles que estão ali se dizendo papas, bispos, etc., mas não estão de acordo com o evangelho que é ensinado pelo catolicismo em todos os tempos, esses não passam de impostores, são lobos com pele de ovelha. E é isso que as pessoas têm que perceber. Então é necessário que a gente aprenda a pensar e que a gente parta de princípios. Se você partir dos princípios, você consegue separar as coisas. E o princípio fundamental que nós devemos buscar antes de entrar em qualquer debate desse nível é de saber onde está a verdade. Você crê que Jesus é a verdade? Crê. Você crê que a igreja é fundada por Cristo? Crê. Você crê, portanto, que a igreja sempre tem a verdade? Crê. Então, depois disso, você tenta descobrir onde está a igreja. Você vai pela verdade. Você não vai pelas aparências. Você não vai pela estrutura. Você não vai porque a mídia está dizendo. Não, a mídia está dizendo. Ele é o Papa. Mas quem é essa mídia? Quem são os poderes desse mundo que estão reconhecendo esse homem como Papa? Ah, não, mas ele foi eleito. Mas espera aí. Se ele foi eleito, ele pode se tornar Papa. Desde que ele cumpra as condições. São 3. Primeiro, ele tem que ser homem, né? Não pode eleger uma mulher que não vira Papa. Primeiro, tem que ser homem. Condição fundamental. Segundo, ele tem que ser um bispo. Tem que ser um bispo validamente ordenado bispo. Senão também não se torna Papa. Pode ser eleito, a gente elege um diácono, a gente elege um leigo, não importa. Ele primeiro tem que ser sagrado bispo, para depois ele assumir o pontificado. E terceiro, ele tem que ter a fé católica, é condição. Se a pessoa não tem a fé católica, ele não se torna Papa. Pode ser eleito, mas ele não se torna Papa. Por quê? Porque a fé é a base. São Pedro não se tornaria Papa se ele não dissesse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Da mesma forma, um homem não se torna Papa se ele não diz: eu creio em tudo que a Igreja Católica ensinou até hoje. Se ele não crê, ele não se torna Papa. Então, é necessário isso. Senão, a pessoa está ali entrando por fora e não pela porta. Entrar pela porta é entrar pela fé.
Da mesma forma, no outro texto do Evangelho de São João, capítulo 16, Jesus disse: eles vos expulsarão das sinagogas. Está vendo? Então por que ele não diz eles vos expulsarão das igrejas, mas das sinagogas? Porque nós sabemos que igreja mesmo é só uma. Igreja mesmo é só a igreja católica. E todas as falsas igrejas, na verdade, são sinagogas. Ou seja, são igrejas heréticas e cismáticas que são sustentadas pela sinagoga. Então elas também são filiais da sinagoga e podem ser chamadas de sinagogas. E a maior de todas essas seitas e de todas essas filiais da sinagoga, ou seja, daquela falsa igreja inimiga de Cristo, é a igreja do Vaticano II. Então, quando Jesus disse que eles vos expulsarão das sinagogas, como nós estávamos explicando, ele está se referindo ao começo do cristianismo, quando os apóstolos foram perseguidos, e está se referindo também aos nossos tempos, que são os tempos da apostasia e os tempos do anticristo. Por quê? Porque esse poder da sinagoga hoje voltou a ter a mesma projeção que tinha lá na época de Jesus. E que eles perderam com a destruição do templo. Então quer dizer que desde a morte de Cristo até a destruição do templo foram 40 anos. Então Deus deu esse espaço de 40 anos em que os cristãos e os judeus ali conviviam na mesma, como se fosse a mesma religião. Estavam todos juntos ali, estava tudo misturado. Assim como nesses 60 anos, desde o Vaticano II, nós vimos ali que as pessoas que queriam aderir a essa religião natural estavam convivendo com os católicos verdadeiros que continuavam professando a fé na religião sobrenatural. Mas esse tempo está acabando. E Deus está querendo a espada. Deus está querendo a divisão. Separa o que é católico do que não é católico. E assim nós conseguimos fazer a Igreja Católica sobreviver e depois conseguir crescer de novo. Então é um processo. Se não tem essa separação, não tem como manter o catolicismo. Porque o catolicismo depende dessa clareza, dessa separação. Ó, você é católico, você professa a fé? Professa. Então tá, então você está dentro. E você não professa a fé? Não, então você está fora. Para isso que existe a excomunhão. Excomunhão é para você tirar da comunhão a pessoa que não está aceitando se submeter àquela fé que a igreja ensina. Então, Francisco é excomungado 7 vezes, no mínimo 7 vezes, mas eu fiz as contas de pelo menos 7 vezes, na medida em que ele é modernista, ou que ele profanou a Eucaristia, ou que ele fez vários discursos contra os dogmas da igreja, ele feriu vários cânones do Concílio de Trento, do Concílio do Vaticano I, de outros concílios como o Concílio de Florença. Ele, inclusive, já frequentou e participou de ritos do judaísmo e de outras religiões, coisas que também, ipso facto, levam à excomunhão. Então, além dele não ter a fé católica, ele é mais do que excomungado. Então, esse homem jamais teria poder de excomungar alguém, porque ele não é nem bispo, nem papa e nem sequer alguém que tenha fé para dizer, ó, você está dentro, você está fora. Primeiro você tem que ter a referência da fé. Então, uma criança recém-batizada tem mais autoridade que Francisco dentro da Igreja Católica. Porque essa criança, pelo menos, professa a fé e foi recém-batizada. Ela está dentro da Igreja Católica. Ninguém disse que não está. Então, é nisso que as pessoas têm que começar a pensar. E de tal maneira que nós temos que ter tanta atenção a isso, que o Código de Direito Canônico diz claramente no cânon 1258 que é proibido aos católicos frequentar qualquer tipo de culto dos não católicos. Então é isso que a gente deve pensar a partir de hoje. Todos aqueles que estão contra Monsenhor Viganò, eles estão se declarando assim porque eles não creem no dogma da infalibilidade papal. E dizem que o Francisco pode ser papa e ao mesmo tempo herético. Se eles não creem, eles não são católicos. Eles são obrigados a saber que a igreja ensina que um papa é sempre infalível. Se eles não aceitam essa fé, então a partir de agora é preciso que as pessoas saibam que todas essas pessoas que professam a heresia galicana, mesmo que eles celebrem
a missa tradicional, como é o caso da Fraternidade e de todos esses grupos aí, Bom Pastor e companhia, todos eles fazem cultos não católicos. Mesmo que a missa deles seja válida e mesmo que a missa deles seja a missa correta tradicional. Portanto, um católico está proibido de frequentar essas missas pelo direito canônico. Então isso aqui é pecado grave, porque é comunicar-se em sacras. Nós não podemos ter comunicação com as pessoas que estão excomungadas da igreja. Elas estão excomungadas porque elas não professam a fé. Entretanto, há muitos outros que estão dando um apoio incondicional a Monsenhor Viganò, e isso é mais um benefício dessa falsa excomunhão de Francisco. Por quê? Porque a partir do momento que Monsenhor Viganò recebe mais apoio, nós temos esperança que esse apoio aí vai aglutinando pessoas que têm capacidade, que têm poder, que têm dinheiro, para poder organizar uma estrutura mínima que seja, a fim de que nós possamos eleger um Papa e que esse Papa possa governar a igreja nessa estrutura. Então, isso aí vai ser necessário. Então veja que o Mel Gibson, por exemplo, que oferece aí ao arcebispo Viganò medalha de honra por ele ter sido excomungado por essa falsa igreja conciliar. Ele chega a dizer: Vossa Excelência tem a minha simpatia por sofrer publicamente esta grave injustiça. Para mim e muitos outros, você é um herói muito corajoso. Você veja que bonito. E de fato o Mel Gibson é alguém que está acompanhando e que está progredindo. Mesmo com os pecados dele, ele é uma pessoa que hoje está se identificando com a verdadeira fé católica. Por quê? Porque ele produziu um filme, A Paixão de Cristo, que sem dúvida é o filme mais importante e o filme mais digno que já foi feito na história dessa porcaria do cinema. Então, de tudo aquilo que eles fazem, que 99,9% não presta, alguma coisa salva, daquilo que salva, ele fez o filme melhor de toda a história. É o filme que representa muito bem a paixão sagrada de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse filme produz milagres. E as pessoas que assistem esse filme, ou as pessoas que participaram desse filme, têm efeito de graça de conversão. Tá vendo? Então, quer dizer, essas pessoas estão alcançando graça. Não é dizer, não, Deus nos abandonou, está tudo perdido. Não, a coisa está começando agora a tomar forma. Agora, os argumentos dessa gente que fica criticando a gente, eles não têm. Eles criticam, ridicularizam, mas não têm argumentos contra aquilo que nós estamos ensinando. Chegaram a dizer ali, inclusive, nesse vídeo que fizeram ali do Centro Dom Bosco contra nós, que é simplesmente um problema prático. Não, essa história de sede e vacantismo já começa errado porque tem um problema prático. E para eles, o problema prático é porque a pessoa, quando adota essa posição, não tem padre. Então já começa por aí. Aí você não tem mais padre. Se você diz que você é sede e vacantismo, você não tem mais padre, porque não acha mais um padre que vai celebrar a missa para você. Ah, mas quem disse? Qual que é o critério? Percebe como é que isso é falso? Então, se eu disser, por exemplo, que o critério é que todas as pessoas pelo menos tenham a missa tradicional, onde no Brasil que eles vão encontrar padres que tenham a missa tradicional? Quantas centenas de milhares de pessoas não vão ter acesso a uma missa tradicional? Então dá na mesma. Então o critério é ter a missa de qualquer jeito? Não. Então pronto. Então o critério, vamos abrir um pouquinho mais, o critério é ter pelo menos uma missa mais ou menos bem celebrada. Ah, mas tem lugares também no Brasil que não tem nem a missa mais ou menos bem celebrada. Só tem culto feito por ministras, ou então só tem a missa de um padre da Teologia da Libertação. E o que a pessoa tem que fazer? Fica sem missa ou vai nessa missa ruim que esse padre herético da Teologia da Libertação está celebrando? Percebe? Então, quer dizer, se você for partir do princípio que eu tenho que frequentar sacramentos de qualquer maneira, então não vai ter critério nunca. A Igreja Católica nunca vai poder dizer o que é e o que não é. Porque imagina as pessoas que viveram em países comunistas, em países que perseguiam a igreja, em países protestantes, onde que essas pessoas encontravam as missas? Então, não encontro missa. Eu moro na Inglaterra, a Inglaterra é um país anglicano, então eu vou na missa dos anglicanos. Tem problema. Não, claro que tem problema. Não pode. Percebe? Então,
Em nenhum momento nós vemos a igreja nos obrigar a ir numa missa de cismáticos, heréticos, porque a gente não encontra missa. Mas o que eu posso fazer é buscar um padre herético ou cismático na hora da morte. Desde que ele seja válido, ele me confessa validamente. Mas isso é o caso de morte. Fora disso, não. Então quer dizer que a gente só pode frequentar uma liturgia caso essa liturgia esteja em plena comunhão com a Igreja Católica. E a Igreja Católica hoje, que não tem um Papa que a represente, ela está em comunhão com a fé de todos os papas de todos os tempos. Então é nisso que nós vamos encontrar padres sinceramente católicos, ou seja, que não estão em comunhão com Francisco e que desejam que a igreja tenha um papa. Obviamente, porque você tem que estar em comunhão com o futuro papa para você estar em comunhão com a igreja. Uma vez que a pessoa encontra isso, ela tem uma missa. Essa missa, sendo uma missa válida, legítima, a pessoa pode participar e pode ter graças nessa missa. Agora, se a pessoa participa de uma missa sem esse critério, então ela está dando mais força para esses grupos e essas seitas que são inimigos da Igreja Católica. Então, é por isso que é preciso a gente pensar nessas coisas, porque, de fato, no Brasil, as pessoas estão acostumadas a viver uma situação de um certo conforto. Não, o Brasil é um país católico, você vai na esquina, tem uma paróquia, tem uma missa, mas quando a gente mora fora do Brasil, a gente começa a perceber a realidade de outros países, que são países, às vezes, muçulmanos, países protestantes, ou países que sofreram com o comunismo. Então, nessas situações, as pessoas aprendem a ser fiéis a Deus, mesmo não tendo ali um padre para celebrar uma missa para ela. Então, nenhum argumento é capaz de derrubar aquilo que nós estamos afirmando a respeito de Francisco. E quando eles percebem que não tem argumentos na doutrina, eles começam a entrar nessa parte prática. Como se a pessoa não tivesse capacidade de se deslocar até onde há uma missa verdadeira, como se a pessoa também não contasse com a providência, na medida que mais pessoas aderem à verdadeira igreja, vai tendo mais sacerdotes que vão aderindo também e que vão ajudando, que com o tempo vão dando para as pessoas os sacramentos. Então, quer dizer, um argumento totalmente subjetivo e inválido. E aí eles partem para outra forma de atacar, dizendo que todos os sedevacantistas são desequilibrados, que não adianta ir para esse lado, que não compensa. Quer dizer, tudo isso também é subjetivo, porque nós não precisamos de referências de pessoas moralmente perfeitas para aderir a uma ideia. Se eu tenho uma ideia e essa ideia é verdadeira, eu vou aderir a essa ideia e eu vou colaborar para que essa ideia seja mais aceita pelos outros. E se nós precisássemos de uma referência moralmente correta, nós já temos essa referência no próprio Monsenhor Vigano, que sempre agiu com honestidade, com uma retidão de espírito e que nos dá hoje essa referência de buscar a verdade, buscar fazer a vontade de Deus através da defesa daquilo que o catolicismo realmente representa. Então, nós hoje precisamos também explicar isso, não estamos defendendo uma nova ideia, como se o sedevacantismo fosse uma coisa criada nesses últimos tempos para formar uma nova igreja protestante. Ao contrário, nós estamos defendendo simplesmente a doutrina católica. E essa doutrina católica nos ensina que o Papa é sempre infalível, pois se o Papa não é sempre infalível, a Igreja Católica também não é divina. Então, se uma pessoa aceita o debate, ou se uma pessoa aceita, pelo menos, se conformar ao magistério da Igreja, ela não tem como escapar dessa verdade. Ou o Papa é sempre infalível, ou a Igreja Católica não é divina. Se a Igreja Católica não é divina, então a Igreja Católica é uma igreja como todas as outras, que tem verdades, mas que tem erros. E isso não resolve.
Nós não podemos pregar uma igreja assim, senão a gente estaria indo contra Cristo. Porque Cristo não pode vir na Terra e dar uma igreja que não é perfeita. Porque Ele é perfeito. Então, a perfeição da igreja não consiste em ter pessoas perfeitas e pessoas que não erram nunca, mas consiste em nos dar sempre a verdade. Isso é a perfeição da igreja. A perfeição da igreja é que a igreja nos dá sempre a verdade, seja pelo Papa sozinho, seja pelos bispos em união com o Papa. Então veja o que ensina Monsenhor de Ségur. Da plena obediência à Santa Sé, condição primeira para uma fé pura e perfeita. A fé cristã repousa sobre a fé como base. Tá vendo? A fé como base. A fé, por sua vez, repousa sobre o ensinamento da Santa Sé de Roma. Sua obediência plena e total ao seu ensinamento infalível. Do ponto de vista da autoridade e do ensinamento, o Papa e a Igreja são uma só coisa, como dizia São Francisco de Sales. O ensinamento da Igreja e o ensinamento do Papa não são dois magistérios, mas um só e mesmo magistério. Então é aqui que Monsenhor de Ségur destrói completamente todos os galicanos, porque de fato ele trabalhou contra o galicanismo na França em meados do século XIX, e hoje nós continuamos esse mesmo trabalho de Monsenhor de Ségur e de outros que fizeram muita campanha contra o galicanismo naquele tempo. Entretanto, todos os livros que vieram depois da Primeira Guerra Mundial, eles já estão ali, de certa forma, contaminados com o galicanismo. Então, por isso que nós sempre recorremos aos livros anteriores à Primeira Guerra Mundial. Então, é o caso desses dois livros que nós procuramos traduzir e nós editamos para ajudar as pessoas, através de livros simples e pequenos, para essas pessoas poderem entender o que é a doutrina da igreja. Então esse daqui, do próprio Monsenhor de Ségur, que diz o Papa é infalível, ponto final, aqui está explicando isso. E esse outro livrinho também que nós editamos, que foi organizado por um amigo nosso, aqui na França, Adrien Bozzi, fala da infalibilidade pontifical, que na verdade é a citação de muitos textos do magistério da igreja sobre o tema da infalibilidade do Romano Pontífice. Então aqui eu faço questão também de citar esse outro livro, que é de 1875, que vai explicando sobre a diferença da igreja docente e da igreja ensinada. Ou seja, a diferença da igreja que ensina e da igreja que recebe o ensinamento. E nesse livro explica-se que os próprios bispos pertencem, em certo sentido, à igreja ensinada. Porque os bispos também são ensinados pelo Papa. Os bispos não ensinam sozinhos tudo. Eles ensinam ao povo, mas o Papa ensina aos bispos. Senão, os bispos vão estar fora da comunhão com o Papa. De tal forma que a igreja docente é composta de dois elementos. O papado, que é único, e o episcopado, que é múltiplo. Então, o papado, estabelecido por nosso Senhor Jesus Cristo em São Pedro, ele reside no Pontífice Romano, seu sucessor. De sorte que todos os membros da igreja estão submetidos à jurisdição do Papa e lhe devem uma verdadeira e sincera obediência. Tá vendo? Então, isso é a doutrina católica. Ninguém pode seguir a Fraternidade de São Pio X. A Fraternidade de São Pio X ensina a desobedecer o Papa. Eles ensinam que Francisco é o Papa, mesmo sendo herético, e que não tem problema desobedecer o Papa. E quando saiu, inclusive, a proclamação ali, oficial, da excomunhão de Dom Vigano, a primeira coisa que todos os sites oficiais da Fraternidade de São Pio X, a primeira coisa que eles fizeram no mundo inteiro, foi de dizer, olha, nós não temos comunhão nenhuma com ele está errado, e a Fraternidade de São Pio X tem uma diferença clara com esse bispo Vigano. Porque ele está seguindo o sede vacantismo.
Então, ele vai para o lado dele, para um lado que nós consideramos errado. E a Fraternidade São Pio X continua com o seu trabalho maravilhoso de dizer que Francisco é herético, mas ele continua sendo Papa. Então quer dizer que é algo impossível. De tal forma, inclusive, que esses seguidores dessa posição galicana chegam a dizer que Viganò tem culpa por não lidar bem com a crise da igreja. Então quer dizer que o Viganò é que não está sabendo lidar bem com essa crise da igreja. Olha, você tem que denunciar, mas você não pode ser tão exagerado, porque, né, afinal de contas, é o Papa, é o Santo Padre. Mas calma. Quem disse que ele é o Santo Padre? Quem disse que ele é o Papa? Só porque ele está vestido de branco, está lá no Vaticano? Mas, como nós já fizemos uma conferência, inclusive, na semana passada, já houve pessoas vestidas de Papa que viveram no Vaticano, que morreram sendo reconhecidos como Papa no Vaticano e que entraram para a história como antipapas. Cuidado. Não é esse tipo de reconhecimento que torna a pessoa um Papa. Ele tem que ser Papa diante de Deus, para eu reconhecê-lo como Papa enquanto batizado. E aí eu vou obedecê-lo sempre. Inclusive, Monsenhor Lefebvre, que em alguns momentos teve dúvida se João Paulo II era Papa ou não e tal, e questionou a questão de Paulo VI, também de João Paulo II, ele chegava a dizer, mas eu não posso chegar a uma conclusão. Imagina, ele como bispo dizia que ele não tinha como chegar a uma conclusão que João Paulo II era Papa ou não era, se era legítimo ou não era. E que ele dizia que os teólogos teriam que pensar sobre isso. Mas os teólogos não têm que fazer outra coisa senão ler o magistério da igreja. E senão copiar o que os livros bem feitos e aprovados pelos papas da época já o fizeram no século XIX. Todos eles explicaram muito bem o Vaticano I e deixaram claro o que é um Papa e o que não é um Papa, para nós podermos identificar quem é Papa e quem não é Papa. De tal forma que a única coisa que impediu Monsenhor Lefebvre de chegar à mesma conclusão que Monsenhor Viganò chegou foi a formação galicana que ele teve desde seminarista. E aquilo imprimiu na alma dele um sentimento tão forte de considerar que o Papa pode ter erros, que ele não foi capaz de aderir à fé católica do Concílio Vaticano I e de proclamar essa fé no momento em que ele viu que Roma estava na apostasia. É simples. Então, o galicanismo estava impresso na alma de Monsenhor Lefebvre. E ele transmitiu isso para a fraternidade. Apesar de que isso trouxe para ele angústia. Então, não sei se ele morreu com essa mesma convicção, ou se ele se arrependeu, se ele se converteu, mas de qualquer forma, a fraternidade, que é a instituição que veio dele, se tornou um bloco completamente fechado na conclusão galicana. E é contra o galicanismo que nós devemos fazer a nossa campanha hoje, porque nós temos que proteger a igreja defendendo o papado. E por isso continua aqui esse livro que eu considero muito importante, diz: se o pontífice romano pudesse ensinar o erro, a igreja deixaria de ser a igreja de Jesus Cristo, porque se separaria da fé de Cristo. E isso é contrário às promessas do Divino Salvador. Portanto, o pontífice romano, quando ensina a igreja no tocante à doutrina revelada, é pessoalmente infalível. Ponto final. E aí vem a nota de rodapé que diz: os galicanos argumentam que Pedro errou e negou a Cristo, mas não refletem, porém, que a prerrogativa da infalibilidade é conexa com a dignidade do primado apostólico e que São Pedro só começou a gozar dela recebendo o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Aqui já responde a todos esses falsos teólogos que são contrários ao ensinamento do Concílio Vaticano I. Então achei inclusive interessante um artigo que comenta essa situação, escrito por um amigo nosso aqui da França, que fala da diferença entre Viganò e Lefebvre. E ele diz nesse artigo que, na época, Monsenhor Lefebvre pelo menos colocava em questão a validade
do pontificado de João Paulo II. Enquanto que hoje em dia a questão nem sequer é apresentada. E esses que se dizem seguidores de Monsenhor Lefebvre, na verdade, nem sequer abrem a possibilidade de questionar até que ponto o pontificado de Francisco é válido. E, justamente, agora que o arcebispo Viganò chega a uma conclusão sobre isso, e que as coisas pioraram consideravelmente, teria sido desejável que a Fraternidade São Pio X finalmente seguisse esse caminho de combatentes da fé contra os inimigos de Deus e da sua igreja, e pela unidade dos verdadeiros católicos, para que a tradição fosse reconstruída na verdade. Então, aqui uma frase muito boa desse artigo, né, ele dizendo exatamente isso, que a tradição é importante, mas a tradição tem que ser reconstruída na verdade, e não simplesmente nas aparências de missas bonitas e de paramentos bem confeccionados. Nós temos que nos basear na verdade do magistério da igreja. E ali ele termina, a fim de desmascarar e destronar os impostores que ocupam Roma há mais de 60 anos. Então, é justamente baseados nessa mesma posição que nós estamos hoje aqui defendendo o arcebispo Monsenhor Carlo Maria Viganò, pelo ato de coragem de fazer uma profissão de fé, de não somente denunciar Francisco nos seus erros, mas também de dizer claramente que não o reconhece como legítimo representante da Igreja e sucessor de São Pedro Apóstolo. Portanto, ele hoje, para nós, é uma pessoa que nos dá a referência da verdadeira fé proclamada pela Igreja no Concílio Vaticano I. E nós vamos continuar esse combate baseado simplesmente nesse critério: amor ao papado. Como que nós denunciamos um papa? Porque nós somos Lutero? Porque nós odiamos a Igreja de Roma? Ou porque nós estamos contra o catolicismo? Não, ao contrário. Porque nós somos anti-luteranos, anti-protestantes, antimodernistas, ou seja, nós combatemos os mesmos erros que a Igreja sempre combateu e que hoje estão instalados nessa falsa Roma que está aí se apresentando como catolicismo. Então, justamente por isso é que nós dizemos que não há Papa, e pelo nosso amor ao papado, nós não só proclamamos que hoje nós não temos Papa, mas nós também trabalhamos para que tenhamos um Papa. Porque quem ama o papado tem que trabalhar para ter um Papa, na medida que entende que a Igreja é uma sociedade perfeita, e como sociedade perfeita, a Igreja tem que ter uma cabeça, tem que ter capacidade de eleger a sua cabeça. Então, se a pessoa diz que a Igreja não é capaz de eleger a sua cabeça, então essa pessoa está indo contra a doutrina da Igreja, que ensina que ela é fundada por Cristo como sociedade perfeita. Quer dizer que ela tem em si mesma tudo que é necessário para continuar existindo plenamente. Então é com essa esperança que nós, hoje, em plena comunhão com a Igreja Católica e em plena comunhão com Monsenhor Viganò e com o futuro Papa que a Igreja vai eleger, estamos aqui fazendo essa denúncia a todos os galicanos que estão se posicionando contra Dom Viganò e fazendo também uma proclamação a todos os católicos sinceros que façam um ato público de amor e de adesão ao verdadeiro papado e ao verdadeiro catolicismo. Que Deus seja bendito para sempre. Amém.